Bradesco. Entre nós, você vem primeiro. Olá, boa noite. Boa noite. A polícia desarticulou uma quadrilha que abordava e roubava motociclistas nos acessos de rodovias na região metropolitana de São Paulo. Os suspeitos escondiam as motos no matagal e depois exibiam os veículos em transmissões ao vivo nas redes sociais. O vídeo gravado em Arujá, na Grande São Paulo, mostra uma rua tranquila. Até que duas motos aparecem. Os criminosos forçam a vítima a parar. Depois pegam o celular, a mochila e ainda tiram a jaqueta do homem, que é obrigado a se deitar no chão, até os ladrões irem embora com a moto. O circuito de segurança foi o ponto de partida da investigação que levou à prisão de 4 suspeitos hoje. Um sistema de câmeras da cidade, controlado pela Guarda Civil Municipal, ajudou na identificação dos detidos. A polícia acredita que os criminosos vinham agindo sempre da mesma forma desde o ano passado. A investigação aponta até agora o envolvimento deles em 5 roubos de motos aqui na região. Um dos caminhos para chegar até a quadrilha foi monitorar as redes sociais dos suspeitos, onde eles se sentiam à vontade para expor os próprios crimes. Essas fotos foram extraídas de vídeos divulgados pelos criminosos para exibir as motos roubadas. Eles pegam essa moto roubada e deixam o que a gente chama de esfriando no meio do mato, para que a polícia militar não conseguisse abordar, então deixava lá, e aí depois eles iam lá fazendo uma live, encontrando a moto, e saíam fazendo o famoso grau, que fica acelerando a moto na comunidade. Um vídeo mostra os suspeitos e outros jovens participando de uma espécie de motociata, em homenagem a 2 assaltantes mortos por um policial militar. Houve um roubo na rodovia Presidente Dutra, né? O policial militar reformado, aposentado, estava passando, vislumbrou a situação, tentou intervir, os mesmos reagiram, foram baleados, um morreu no local, o outro foi socorrido para Mogi das Cruzes, faleceu 2 semanas depois. Nas casas dos jovens presos, os policiais encontraram dinheiro, 2 armas falsas, celulares, peças de motos e capacetes. Todo o material vai passar por perícia. 4 motocicletas também foram apreendidas. Acreditamos ter chegado num ponto da associação criminosa importante, a partir de agora identificar novas vítimas e possíveis novos autores. 6 carros são furtados ou roubados por hora na cidade de São Paulo. Além de ficar sem veículo, muitas vítimas depois ainda são ameaçadas por criminosos. É que alguns veículos têm equipamentos multimídia que guardam dados pessoais dos proprietários, como local de trabalho, residência e contatos de amigos e parentes. O vídeo gravado por um morador mostra a facilidade dos criminosos para furtar um veículo estacionado na rua. Depois de abrir o capô, o homem consegue trocar o módulo e dar a partida. Em menos de 1 minuto, ele leva o carro. Nos 2 primeiros meses do ano, houve quase 8.500 casos desse tipo na capital paulista. A vítima desse furto na zona leste de São Paulo é a Daniela. O carro tinha um equipamento multimídia com GPS, números de telefone de parentes e amigos e aplicativos baixados do celular. Era uma espécie de um tablet que essas casas de som automotivo colocam, né? Especialistas em crimes digitais alertam para o risco de deixar informações armazenadas na memória desses equipamentos multimídia. Se o carro é roubado ou furtado, o criminoso pode ter acesso a dados pessoais da vítima, como lista de contatos e endereços cadastrados nos aplicativos de navegação. No caso de Daniela, um dia após o furto, os criminosos ligaram para o irmão e para o filho dela fazendo ameaças. Estão ligando e estão falando que estão com o seu carro, estão querendo R$3.000 para você reaver seu carro. Aí eu falei, caramba, eu sou a vítima, né? Eu fui furtada, agora eu estou sendo extorquida, chantageada, né? Esse advogado, especialista em crimes digitais, alerta sobre a importância de não armazenar os dados diretamente no kit multimídia do veículo. O mais seguro é utilizar a modalidade de espelhamento, que torna o equipamento do carro uma extensão do celular. Realizar a sincronização sem o sistema de salvamento. Terminou a navegação, terminou o espelhamento, terminou a conexão, acabou, os dados não estão salvos. Daniela não pagou o valor exigido pelos criminosos e avisou a polícia. Mas como o veículo ainda não foi recuperado, segue apreensiva. Você não sabe exatamente com quem você está lidando, né?
Então isso dá uma sensação bastante de muita fragilidade, né, eu diria. Veja agora outras notícias do dia. Acidente com ônibus de turismo provoca a morte de 9 pessoas em rodovia federal da Bahia. Traficantes brasileiros misturavam cocaína e vinho para enviar droga a Hong Kong. Amigo diz que motorista de carro de luxo bebeu antes de batida que matou o homem em São Paulo. Presidente Lula veta parte de projeto e mantém saidinha de presos para visitar parentes. Serviço de inteligência dos Estados Unidos diz que Irã pode atacar Israel a qualquer momento. O.J. Simpson, ex-jogador de futebol americano, absolvido do assassinato da ex-mulher, morre nos Estados Unidos. Oferecimento Cartão Bradesco. Suas compras podem até virar viagens. Nove pessoas morreram e 23 ficaram feridas num acidente com um ônibus de turismo no interior da Bahia. O veículo saiu do Rio de Janeiro com destino a Porto Seguro. Este carro passou pelo local do acidente momentos após o ônibus tombar. O motorista encosta para ajudar nos primeiros socorros. Viaturas do SAMU e do Corpo de Bombeiros foram acionadas. A estrada foi interditada durante o trabalho de resgate. O ônibus de turismo saiu ontem do Rio de Janeiro em direção à cidade de Porto Seguro, na Bahia. Mas a viagem foi interrompida no trecho da BR-101 em Teixeira de Freitas, a 224 quilômetros do destino. 32 passageiros e 2 motoristas estavam a bordo. 9 pessoas morreram. De acordo com testemunhas, o ônibus tentou desviar de um carro que seguia no sentido contrário, mas tombou depois que as rodas caíram em uma valeta lateral. Pedro, que viajava com outros 4 parentes, foi um dos sobreviventes. Foi uma coisa horrível, né? As pessoas caindo, de quem estava do lado do motorista, por exemplo, caindo em cima das outras. O ônibus se espedaçou e não tinha saída, né? Janela de emergência estava no chão. Estes são alguns dos últimos registros da viagem. Pedro ainda conseguiu resgatar a neta. A mulher dele teve que amputar o braço. A irmã e um cunhado não resistiram. Foi preciso destombar o ônibus para retirar parte das vítimas presas nas ferragens. Durante todo o dia, familiares e amigos estiveram no principal hospital da cidade, em busca de informações. O ônibus pertencia a uma empresa de viagens e turismo, que funciona neste imóvel na zona norte do Rio. O veículo foi fretado por R$5.000. Os responsáveis viajaram para a Bahia assim que souberam do acidente. Em nota, eles lamentaram o caso, disseram que estão prestando apoio aos envolvidos e se colocaram à disposição das autoridades. Segundo a Agência Nacional de Transportes, o ônibus estava habilitado para o transporte interestadual de passageiros, na modalidade de fretamento, e possuía certificado de segurança e tacógrafo regularizado. A polícia vai investigar as circunstâncias do acidente. Foi feita uma perícia de local, a equipe esteve no local, mas ainda é cedo para afirmar com certeza o que teria provocado este evento. Do Rio de Janeiro, Lara acompanha o estado de saúde da mãe. Enide Paula foi quem organizou o passeio e também ficou ferida no acidente. A única informação que eu tenho é que ela fez uma cirurgia. Primeiro me falaram que ela perdeu muito sangue. A impotência de não poder ajudar, de não poder estar lá, isso é muito angustiante. Em São Paulo, a Polícia Militar recebe, em média, 1.000 pedidos por dia de ajuda em casos de violência doméstica. No último mês, os policiais conseguiram evitar que 20 mulheres fossem agredidas pelos seus companheiros. O primeiro alerta apareceu no telão do Centro de Operações da Polícia Militar. Um homem que era monitorado havia acabado de tirar a tornozeleira eletrônica. Por telefone, a vítima foi avisada sobre o risco. Momentos depois, ela recebeu ameaças e ligou para 190. Ele já me ligou 2 vezes por celular de terceiro, me ameaçando, dizendo que vai vir para cá. E eu tô com medo dele vir aqui fazer alguma coisa, entendeu?
Entendi. Só um momento, eu vou pegar algumas informações e eu já passo tudinho para a senhora. Tá bom. A senhora está agora em São Paulo, capital, ou é Grande São Paulo? Sim, estou em São Paulo. Tranca a porta, a gente vai continuar falando. Eu estou entrando aqui no sistema para ver se a situação que ele falou é verdadeira ou não. Ele falou assim que de hoje para amanhã ele vai estar aqui, porque ele tirou a tornozela e não quer mais. Quando uma pessoa monitorada tira a tornozeleira ou rompe o perímetro de segurança da vítima, um alarme soa no Copom. A primeira medida é o envio de uma equipe policial até o local. Segundo, é feito um telefonema para a vítima, avisando que ela se resguarde, que ela esteja preparada, que ela tenha uma proteção. Os policiais militares conseguiram localizar e prender o homem que fazia as ameaças e descumpria a medida protetiva. As imagens foram gravadas pela câmera corporal de um dos policiais que atenderam a ocorrência. A medida protetiva é uma das principais garantias na lei para impedir a violência contra a mulher. A Justiça pode determinar o afastamento do agressor de casa, suspender a posse de arma, fixar distância mínima e impedir a comunicação com a vítima. As restrições são válidas por tempo indeterminado. A medida protetiva ela é fundamental, ela salva vidas. Existem estudos que comprovam que quanto mais medidas protetivas deferidas, menos feminicídio. Então, de fato, há uma correlação de prevenção da violência. Desde que esta empresária se separou, passou a levar na bolsa um documento importante para garantir a vida dela. A medida protetiva contra o ex-marido. Se eu não tivesse ela, eu provavelmente já estaria morta. Então, assim, eu me sinto segura porque eu sei que ele não pode chegar perto de mim a menos de 200 metros. No ano passado, a Justiça autorizou mais de 93 mil medidas protetivas no estado de São Paulo. Nos 3 primeiros meses deste ano, houve um aumento de 20%. De acordo com o levantamento do Tribunal de Justiça, que acaba de ser divulgado, foram 284 medidas protetivas concedidas por dia. Eu atribuo isso a 2 aspectos. Um primeiro aspecto, uma maior conscientização das vítimas, e um segundo aspecto, de acordo com o Fórum de Segurança Pública, de fato houve um aumento, infelizmente, dos casos de violência contra a mulher. Na Grande São Paulo, uma mulher foi atropelada e agredida pelo companheiro após ela pedir a retirada da medida protetiva. O homem avançou com o carro sobre o mototáxi em que ela estava como passageira. Para quem viveu uma situação de violência, a proteção da lei é a esperança para seguir em frente. Tantas novas leis que estão sendo criadas para a proteção das mulheres, eu acho que está fazendo com que as mulheres percam medo de ir até a delegacia. O presidente Lula sancionou o projeto de lei que acaba com as saidinhas de presos com um veto. Será mantido o direito de visitar as famílias para os detentos do regime semiaberto. O anúncio foi feito hoje à tarde pelo ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski. O presidente Lula deixou para a última hora a decisão sobre o projeto de lei que acaba com as saidinhas. O benefício permite que presos deixem o presídio por alguns dias para visitar a família e retomar o convívio social. O projeto, aprovado pelo Congresso, além de acabar com as saídas temporárias, também determina que os detentos só poderão sair para trabalhar ou estudar, utilizando tornozeleira eletrônica. A proposta, aprovada em março, exige ainda que a progressão de pena só possa ser concedida após um exame criminológico para testar que o preso tem condições de mudar de regime. Hoje, apenas detentos do regime semiaberto têm direito à saidinha. O ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, conversou com o núcleo político do governo, que argumentou que os vetos seriam derrubados pelo Congresso, já que o texto teve apoio da ampla maioria dos parlamentares. Para evitar mais um desgaste ao presidente, o único ponto que será vetado é o que proíbe que presos visitem a família, já que Lula considera um direito humanitário. Condenados por crime hediondo não terão direito à saidinha. O presidente vai sancionar uma restrição que me parece bastante drástica, mas
na opinião do Congresso Nacional, e também nós anuímos no Ministério da Justiça e da Segurança Pública, que diz que todos aqueles, ainda que estejam no regime semiaberto, mas que tenham praticado crime hediondo, incluindo, por exemplo, latrocínio, estupro, pedofilia, ou que tenham praticado crime com violência ou grave ameaça contra a pessoa, por exemplo, um roubo à mão armada, não terão direito a essas saídas temporárias. Há uma preocupação por parte do governo de que a restrição às visitas familiares possa causar rebeliões dentro dos presídios. O Palácio do Planalto o número de detentos que não retornam às penitenciárias no fim das festividades, o que não justificaria acabar com o processo de ressocialização dos presos. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, afirmou que o Congresso vai analisar o único veto de Lula ao projeto de lei. A partir do momento que o Congresso decide um projeto de lei, Câmara e Senado, e vai à sanção, é direito do presidente sancionar. Como é direito do Congresso Nacional, a partir de um veto, examiná-lo para poder mantê-lo ou derrubá-lo. Ainda hoje, amigo ferido em acidente que terminou em morte em São Paulo diz que o motorista do carro de luxo tinha bebido. Morre O.J. Simpson, ídolo do futebol americano, alvo de uma das maiores perseguições policiais dos Estados Unidos. 2 cães da raça Pitbull atacam cachorro durante passeio na orla de Salvador. Legislações municipais e estaduais proíbem a circulação de cães ferozes, sem coleira e focinheira, mas a falta de fiscalização contribui para o desrespeito à lei. Em Salvador, 2 cães da raça Pitbull atacaram outro animal na praia. A imagem impressiona. Um pitbull ataca um cão enquanto passeava com a tutora na Praia da Barra. A imagem também mostra um segundo pitbull que também havia atacado o vira-lata. A mulher se joga sobre os animais, mas o ataque só termina quando pessoas param para ajudar. Eu ouvia os gritos dele, eu ouvia o choro dele e eu fiquei com medo, eu tive medo dele morrer, porque eu já ouvi vários relatos de cachorros que foram atacados por pitbull e morreram. Mariana teve ferimentos leves e tomou vacina antirrábica. O cão dela sobreviveu, mas teve um machucado grande nas costas. Os pitbulls não estavam com um tutor no momento do ataque e não há informações sobre quem é o responsável por eles. Em Salvador, uma lei municipal estabelece que algumas raças de cachorros de grande porte, como o pitbull, só podem circular em locais públicos com coleiras e focinheiras. Mas a falta de fiscalização contribui para o descumprimento da regra. Estas imagens mostram um homem com 2 pitbulls soltos em uma rua residencial, na periferia de Salvador. Eu estou com medo de sair de casa e ser atacada. Eu fico o tempo inteiro olhando para o portão, olhando para a rua, para ver se os cachorros estão. No Rio de Janeiro, outro ataque de pitbulls na semana passada chocou o país. Ontem, a Justiça concedeu habeas corpus para os 3 tutores dos cães que feriram a escritora Rosiana Murray, de 73 anos. Ela teve um braço e uma orelha amputados e segue internada na UTI sem previsão de alta. Em caso de ataque, especialistas orientam a segurar o cachorro pelo pescoço. Uma das coisas que mais eficaz não é bater, não é gritar, jogar água. Isso pode até gerar algum resultado, mas dificilmente você conseguirá fazer com que um cão de grande porte abra a boca por conta disso. O ideal é a asfixia mecânica. A Prefeitura de Salvador não respondeu aos nossos questionamentos sobre a falta de fiscalização das regras para a circulação de animais. A Câmara dos Deputados homenageou hoje a Força Jovem da Igreja Universal. O grupo desenvolve trabalhos que vão desde a conscientização e prevenção do uso de drogas até a promoção de atividades esportivas, culturais e de lazer. A sessão solene no plenário da Câmara foi prestigiada por parlamentares e centenas de jovens. A Gabriela está na Força Jovem Universal há 6 anos. A gente tem conflitos, tem confusões na mente por conta da ansiedade, preocupações. E aí, na Força Jovem, eu encontrei pessoas que me apoiam de verdade, que a gente crescer, né, profissionalmente, espiritualmente, na família, em todas as áreas. O grupo se destaca por auxiliar jovens que enfrentam desafios como vícios, criminalidade e problemas
problemas familiares. A homenagem em Brasília reconhece e celebra o trabalho feito pela FJU na promoção do desenvolvimento pessoal, social e cívico dos jovens. Esse trabalho tem resgatado esses jovens, colocando eles num caminho correto e formando cidadãos do bem. A Força Jovem Universal foi criada em 1977 e hoje está presente em mais de 100 países. O grupo organiza shows, eventos esportivos e gincanas, que impactam de maneira positiva na vida dos jovens. Hoje é um passo a mais para que a sociedade veja o tamanho e a importância desse grupo que é a Força Jovem Universal, o quão ele faz bem àqueles jovens que estão precisando de ajuda. A FJU ainda oferece oportunidades de capacitação, liderança e participação em atividades comunitárias e sociais. O Força Jovem é exatamente a alternativa, é você mostrar que com educação, com criatividade, com inteligência, com esporte e acima de tudo com fé em Deus, a realidade pode ser muito diferente. Veja a seguir, cidade de São Paulo amplia a vacinação contra a dengue para todos os postos de saúde. Polícia Federal faz operação para prender integrante de quadrilha que exportava vinho com cocaína. Homem que passou mais de 2 anos preso após ser condenado pela morte de esposa consegue comprovar a inocência e é solto no Rio de Janeiro. Cerca de 20 quilos de cocaína diluídos em garrafas de vinho foram encontrados no Aeroporto Internacional de São Paulo. Hoje, a Polícia Federal foi às ruas para tentar prender os envolvidos. A operação da Polícia Federal cumpriu 3 mandados de busca e apreensão e 1 de prisão em São Paulo e Guarulhos, região metropolitana. Os agentes estão atrás de uma quadrilha que tentou enviar garrafas de vinho branco com cocaína diluída para Hong Kong pelo aeroporto de São Paulo em setembro do ano passado. As imagens mostram a carga. 220 caixas com 12 garrafas cada, compradas legalmente numa cooperativa do sul do país e só depois adulterada pelos criminosos. 274 garrafas estavam com cerca de 20 quilos da droga. Segundo este auditor fiscal, a apreensão só foi possível pelo que ele chama de análise de risco. Traduzindo, análise de risco é um trabalho de investigação da Receita Federal que reúne informações sobre a mercadoria, de onde ela vem, para onde ela vai e quem está enviando. Dependendo dessas variáveis, a carga pode ser selecionada para análise. E aí é que entra em ação uma ferramenta fundamental. O cão de faro. O cão de faro é a grande ferramenta de detecção de droga. O cão apontando, que foi o caso positivo, os agentes então passam a abrir a carga, foi verificada a carga fisicamente, havia indícios ali de que o líquido estava com algum produto misturado, passo seguinte, abertura, teste, confirmação da droga. Outras 2 remessas já tinham sido enviadas pelo mesmo exportador para o mesmo destino, mas não foram detectadas. Por vezes o exportador, nesse caso, tenta passar com uma carga sem nada, testando para ver se ela é selecionada ou não, para ver a ação da fiscalização. Segundo a Polícia Federal, as investigações apontam a participação de um despachante aduaneiro, do filho dele, um empresário, e de um profissional autônomo. Este último foi o alvo do mandado de prisão, mas ele não foi encontrado. O delegado-chefe do aeroporto disse que a tática dos criminosos de tentar enviar droga para o exterior em líquidos tem sido cada vez mais comum. A gente tem detectado essa diluição da cocaína em garrafas de cachaça, a diluição em shampoo, em outros materiais líquidos, para dificultar a detecção e apreensão. Prestou depoimento hoje o amigo do dono do carro de luxo que provocou o acidente com morte em São Paulo. Ainda internado, o rapaz afirmou que Fernando Sastre Filho bebeu antes de dirigir. A Caterina Achute tem mais informações. Olá, Caterina, boa noite. Oi, Cris. Boa noite para você, para o Celso e para todos. Olha, Marcos Vinícius Machado Rocha foi ouvido pela polícia no hospital onde ele está internado desde o acidente. Marcos confirmou que naquele dia ele e a namorada se encontraram com Fernando e a namorada dele em um restaurante e que lá os 4 tomaram bebidas alcoólicas. A versão contradiz Fernando e a namorada dele.
Giovana Silva e o motorista tinham negado que ele tivesse bebido. Marcos também disse não ter prestado atenção se Fernando bebeu mais ou não no clube de pôquer, para onde foram depois do restaurante. Mas que na hora de ir embora, Fernando e Giovana discutiram porque ela não queria que o namorado dirigisse justamente por estar alterado. No caminho para casa, Fernando causou o acidente que matou o motorista Ornaldo Viana. Cris Celso. Obrigada, Caterina. Em todo o Brasil, este ano já são mais de 3.105.000 casos prováveis de dengue. 1.292 pessoas morreram. No estado de São Paulo, foram confirmados mais de 680 mil casos da doença. Hoje, a capital ampliou a vacinação contra a dengue para todos os postos de saúde. A unidade de saúde da região central de São Paulo mal abriu e lá estava a funcionária pública Renata com um filho de 10 anos. Eu tenho medo dos meus filhos pegarem dengue e terem complicações da doença. Elton tem acompanhado os números da epidemia e fez questão de levar a filha de 10 anos para tomar a vacina. A vacinação ela é importante para tentar proteger nossas crianças, né? E para evitar aí um sofrimento maior, internação, dores, enfim. Eu tenho um pouquinho de medo. Mas é importante? É muito. As vacinas estão disponíveis para todas as crianças e adolescentes com idade entre 10 e 14 anos que residem ou estudam na cidade de São Paulo, inclusive aquelas da rede particular de ensino. A expectativa da Secretaria de Saúde é de que a adesão seja maior que nas duas regiões onde as vacinas já estavam disponíveis e apenas cerca de 15% das crianças e adolescentes do público-alvo foram imunizadas até agora. Num primeiro momento, as doses tinham sido destinadas aos bairros de Itaquera, na Zona Leste, e Vila Jaguara, na região Oeste, que tem a maior incidência da doença. Da nova remessa, a cidade de São Paulo recebeu do Ministério da Saúde mais de 177 mil doses, que foram distribuídas para 471 unidades básicas de saúde da capital. O atendimento será feito de segunda a sábado. Se teve dengue, então ela tem que aguardar 6 meses para a vacinação, então ela tem que informar isso na unidade básica de saúde. A Secretaria Municipal da Saúde tem reforçado a importância da vacinação em todas as escolas. Ainda está abaixo da média, a gente continua fazendo essa intensificação nas escolas. É importante que os pais levem as crianças para vacinarem. Para não pegar, para se prevenir. O governador de Minas Gerais, Romeu Zema, está com suspeita de dengue. De acordo com a assessoria, Romeu Zema passou por atendimento médico e aguarda o resultado dos exames. Ele viajaria a São Paulo, mas cancelou o compromisso. Minas Gerais decretou estado de emergência por causa do alto índice de contaminações. Lá já são mais de 985 mil casos prováveis de dengue, com 217 mortes confirmadas. O JR te ajuda com as principais dúvidas sobre a dengue. Usar roupa preta atrai o mosquito? A resposta é não. Especialistas dizem que não existe qualquer relação entre o mosquito e a cor da roupa de quem é alvo do Aedes aegypti. O mais eficaz para evitar picadas é usar repelentes nas áreas descobertas. Os que têm a substância icaridina são os mais recomendados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária. JR de olho na dengue. O ex-jogador de futebol americano O.J. Simpson morreu nos Estados Unidos aos 76 anos. Ele também foi ator e fez sucesso no cinema, mas ficou mais conhecido por se livrar da condenação por 2 assassinatos. O.J. Simpson foi um dos maiores astros da NFL, a Liga de Futebol Americano. Chegou a disputar 11 temporadas. E com a fama conquistada nos gramados, virou astro, também em filmes e séries de televisão na década de 1970. O.J. Simpson, as you've never seen him before. Até que no início dos anos 90, O.J. foi acusado de matar a facadas a ex-esposa Nicole Brown e um amigo dela. De carro, ele foi perseguido pela polícia numa ação cinematográfica
transmitida ao vivo pela televisão e foi vista por quase 100 milhões de pessoas. Preso, O.J. se declarou inocente e acabou absolvido, naquele que entrou para a história dos Estados Unidos como o julgamento do século. Um detalhe garantiu a inocência no tribunal. As luvas encontradas no local do crime não cabiam nas mãos do principal suspeito pelas mortes, o que até hoje gera debates no país. Afastado das telas e dos holofotes por décadas, O.J. voltou a enfrentar problemas com a justiça em 2007. Ele participou do roubo de artigos esportivos em um cassino. Preso novamente, alegou que tentava impedir a venda de objetos pessoais. Mas dessa vez o júri foi implacável. Condenou O.J. a 33 anos de prisão. Cumpriu 9 anos da pena antes de ter direito à liberdade condicional. Orenthal James Simpson morreu ontem, em Las Vegas, em decorrência de um câncer. Em um comunicado, a família disse que ele estava cercado de filhos e netos. No Vietnã, uma bilionária foi condenada à pena de morte por um dos maiores casos de fraude do país. Trong My Lan, de 67 anos, é uma executiva do setor imobiliário. Ela e outras 85 pessoas foram acusadas de desviar dinheiro de um banco do Vietnã por mais de uma década. O montante equivale a 137 bilhões de reais, o que representava quase 3% do produto interno bruto do país em 2022, quando Lan foi presa. O governo anunciou uma campanha nacional contra a corrupção e usa o caso da executiva como exemplo. Os réus foram acusados de suborno, desvio de dinheiro, abuso de poder e violação das leis bancárias. A executiva negou que tenha cometido irregularidades e diz que se arrepende por ter confiado nos diretores da empresa que ela comandava. O julgamento durou 5 semanas e foi acompanhado por toda a população. No Vietnã, a lei prevê a pena de morte para 22 crimes, incluindo fraude. Depois de muita pressão popular, foi anunciado hoje que as vítimas de abusos sexuais na Igreja Católica vão ser indenizadas em Portugal. Há mais de um ano, uma investigação apontou que somente em Portugal o número de casos de crimes sexuais cometidos por padres e líderes católicos chega a quase 5 mil. Um relatório independente foi divulgado em fevereiro do ano passado. O documento revelou que nos últimos 70 anos, as agressões foram acobertadas pela hierarquia da igreja de forma sistemática. A associação que representa as vítimas de estupro criticou a demora para que o pagamento das indenizações fosse anunciado. E também porque a Igreja Católica foi contra o pedido das vítimas para que fosse estipulado um valor fixo para as indenizações. Para a associação, não há como calcular quem merece receber mais ou menos pelos abusos. Muitas vítimas já declararam que não existe dinheiro capaz de reparar o dano sofrido. Já o número de pessoas que foram abusadas e morreram antes de ver justiça é considerado incalculável. O grupo responsável pelo relatório independente segue recebendo denúncias. Por todo o mundo, são diversos escândalos sexuais envolvendo a Igreja Católica. Só na Espanha, uma pesquisa revelou que desde 1940, mais de 1% da população adulta foi vítima de algum abuso envolvendo padres ou outros integrantes da Igreja Católica. Já a França identificou mais de 200 mil vítimas de violência praticada por religiosos católicos de 1950 para cá. Veja a seguir. Estados Unidos dizem que ataque do Irã pode ocorrer nos próximos dias e reafirmam apoio à defesa de Israel. Controladoria Geral da União abre investigação contra policiais federais por suposto esquema de espionagem ilegal de autoridades. Conheça os impactos positivos do samba na vida de pacientes diagnosticados com a doença de Parkinson no Reino Unido.
O Serviço de Inteligência dos Estados Unidos alertou que Israel pode ser alvo de ataques do Irã em breve. De acordo com fontes da inteligência americana, só falta definir a data dos ataques. Os bombardeios lançados a partir do Irã poderiam acontecer com o emprego de mísseis guiados de alta precisão, além de drones. Os alvos seriam prédios militares e do governo de Israel. Os Estados Unidos calculam que o regime iraniano tem mais de 3.000 mísseis balísticos, incluindo os que poderiam atingir o território israelense. A tensão aumentou depois que 7 integrantes da Guarda Revolucionária Iraniana foram mortos na embaixada do país na Síria, em 1º de abril. O Irã culpa Israel pelo ataque, mas o governo israelense não confirma a participação. Os Estados Unidos acreditam que um ataque do Irã é iminente e pode acontecer nos próximos dias. O secretário de Estado, Antony Blinken, reafirmou nesta semana o apoio americano a Israel. O compromisso foi feito diretamente por telefone a Yoav Gallant, ministro da Defesa israelense. O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu visitou uma base militar e declarou que Israel passa por tempos desafiadores. Estamos nos preparando para desafios em outras frentes. Qualquer um que nos atingir vai ser atingido de volta, disse o premier aos pilotos da Força Aérea. Ontem, Israel bombardeou um carro em Gaza em que estavam filhos e netos do líder do Hamas, Ismail Haniyeh. A idade dos netos não foi confirmada. Os 3 filhos eram integrantes do grupo terrorista. A Rússia destruiu a maior usina de energia elétrica de Kiev depois de lançar cerca de 80 mísseis e drones contra o território ucraniano. Mais de 200.000 pessoas ficaram sem luz. Não há informações sobre mortos ou feridos. Outras instalações também foram alvo de ataques na Ucrânia. O comandante da Força Aérea Ucraniana disse que 18 mísseis e 39 drones foram derrubados. Hora da previsão do tempo com Lidiane Sayuri. Lid, boa noite. Vem chuva forte por aí? Sim, Cris, até o fim de semana toda a região centro-oeste deve receber chuva forte. Boa noite para você, boa noite, Celso, boa noite a todos. Neste momento, as nuvens mais carregadas se concentram sobre Mato Grosso do Sul. Amanhã, a circulação de ventos mantém o tempo instável em todas as regiões do país. A chuva mais pesada deve cair sobre o Rio Grande do Sul, Mato Grosso e Pará. Em todas as áreas destacadas, tem risco de transtornos. O mar fica agitado, com ondas de até 2,5 metros entre os litorais do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina. Sexta-feira de tempo firme apenas no norte de Minas Gerais. Porto Alegre segue como capital mais fria da semana, com chuva forte até 22 graus à tarde. Em Vitória e em Natal, 32. Em Brasília, 26 e até 30 em Porto Velho. Na capital paulista, o dia começa com sol e à tarde tem previsão de chuva rápida, máxima de 27. No fim de semana, a chuva aperta, tem trovoadas e os termômetros marcam até 28. A chuva mais pesada cai no domingo. Tempo delivery para a Rosane de São Luís, no Maranhão, Lidy. Vamos lá, Rosane, boa noite para você. Até domingo, o tempo segue abafado, com 29 graus e chuva forte. Os temporais podem provocar novas enchentes no fim de semana. Se cuide por aí. E você também mande o pedido pelas redes sociais, participe do nosso Tempo Delivery com a hashtag #VocêNoJR. Cris, Celso. Obrigada, Lidy. Até amanhã, Lidy. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Nunes Marques, autorizou a abertura de inquérito para investigar supostas ameaças feitas pelo deputado federal e ex-presidente do União Brasil, Luciano Bivar, contra o atual presidente do partido, Antônio Rueda. O pedido de investigação partiu da Procuradoria-Geral da República. Luciano Bivar é acusado de envolvimento no incêndio que atingiu 2 casas da família de Rueda, no litoral de Pernambuco. Bivar nega as acusações. O processo no STF está sob sigilo. O Supremo Tribunal Federal decidiu que o Estado deve indenizar as vítimas de bala perdida em ações policiais. A decisão teve como base a morte de Vanderlei de Albuquerque, em 2015. Ele foi atingido por uma bala perdida dentro de casa na comunidade de Manguinhos, no Rio de Janeiro, durante um tiroteio entre o Exército, a Polícia Militar e traficantes. A decisão do STF tem repercussão geral, ou seja, vale para casos semelhantes no país. A Controladoria Geral da União abriu processos disciplinares contra 3 policiais federais. Eles foram cedidos à Agência Brasileira de Inteligência para investigar o suposto esquema de espionagem ilegal que ficou conhecido como
ABIN Paralela. Técnicos da Controladoria Geral da União identificaram que o programa israelense de espionagem First Mile foi acessado na agência por computadores e logins de 3 servidores da Polícia Federal cedidos à instituição. O programa é usado para identificar a localização de pessoas. Os agentes Marcelo Araújo, Felipe Freitas e o delegado Eliomar Pereira teriam atuado no suposto esquema ilegal de espionagem de autoridades, jornalistas e adversários políticos entre 2021 e 2022. Na época, o deputado federal Alexandre Ramagem era o chefe da ABIN. Marcelo e Felipe são agentes da Polícia Federal há mais de 15 anos e estão impedidos de exercer as funções públicas por determinação de Alexandre de Moraes. O ministro é relator do inquérito que investiga no Supremo Tribunal Federal a chamada ABIN Paralela. Marcelo Araújo atuava na segurança de Jair Bolsonaro ainda na campanha presidencial de 2018, no dia em que o ex-presidente foi vítima de uma facada em Minas Gerais. Já Eliomar da Silva Pereira é delegado desde 2003 e atuava no Centro de Pesquisa e Desenvolvimento para a Segurança das Comunicações, uma das áreas estratégicas da agência. Os 3 policiais fariam parte de um dos núcleos da suposta organização criminosa que atuava dentro da ABIN e seriam responsáveis por cumprir as determinações da chamada alta gestão, entre elas produzir relatórios a partir da geolocalização dos alvos espionados. Além de policiais federais e servidores da ABIN, o então diretor da agência à época, Alexandre Ramagem, e o vereador do Rio de Janeiro, Carlos Bolsonaro, filho do ex-presidente, são investigados por possível participação no suposto esquema. Em janeiro, eles foram alvos de mandado de busca e apreensão. Ambos negam os crimes. As defesas dos agentes da Polícia Federal citados na reportagem não foram encontradas. Uma operação contra um suposto esquema para fraudar licitações foi realizada hoje em Japeri, na Baixada Fluminense. 11 mandados de busca e apreensão foram cumpridos na cidade e em outros municípios da região metropolitana do Rio. Policiais apreenderam mais de R$165 mil em espécie. Parte do dinheiro na casa da prefeita Fernanda Ontiveros, do PT. Celulares, documentos e computadores serão periciados. A Prefeitura informou que a operação se refere à investigação realizada em 2022 e que, na época, houve a destituição da comissão de licitação. A prefeita disse que não tem nada a esconder e que colabora com as investigações. No Rio de Janeiro, um homem foi preso injustamente acusado de matar a ex-mulher. Ele conseguiu provar a inocência, mas agora quer se livrar dos antecedentes criminais. 2 anos e 5 meses. Esse foi o tempo que o Flávio viveu injustamente atrás das grades. Eu passei fome, passei frio, passei sede, dentro de um lugar insalubre. Foram momentos terríveis da minha vida por um erro do Estado. O técnico de seguros conta que em 2009 encontrou a ex-mulher sem sinais de vida na cama do casal. O laudo do Instituto Médico Legal concluiu que a causa da morte foi asfixia mecânica, ou seja, estrangulamento. Flávio foi apontado como responsável pela morte e condenado em 2 instâncias da Justiça. Em 2021, começou a cumprir 17 anos de prisão em regime fechado. Não houve uma morte, um homicídio. Houve uma morte de uma pessoa que era doente, que tem todos os documentos comprobatórios. Mesmo com as derrotas na Justiça, o Flávio não desistiu e procurou a Defensoria Pública para provar a inocência. A ex-mulher dele, Fernanda Araújo Mateus, que tinha 29 anos, sofria de epilepsia refratária. A doença rara não responde ao tratamento com remédios e as crises sem o acompanhamento podem fazer com que o paciente se machuque, algo que não foi mencionado pelo legista. Com o novo laudo pericial, a Defensoria Pública pediu a revisão do caso. Foi constatado erro no julgamento e o corretor de seguros foi absolvido. O fundamento foi tão vertente que o próprio Ministério Público, que é o dono da acusação, entre aspas, ele compreendeu que aquilo ali era irregular.
Em dezembro do ano passado, Flávio, enfim, obteve o sonhado alvará de soltura. Mas agora trava uma nova luta. Ele quer se livrar dos antecedentes criminais. Como é que eu faço? Eu tenho uma filha, eu tenho uma esposa, eu moro de aluguel. Como é que eu faço para pagar minhas contas? Eu só quero trabalhar, só quero me recolocar no mercado de trabalho. Hoje é o Dia Mundial de Conscientização do Parkinson. Mais de 4 milhões de pessoas têm a doença no mundo. No Reino Unido, uma universidade desenvolve uma pesquisa que pode revelar se o samba é capaz de ajudar os pacientes. É no ritmo do samba que esse grupo se reúne uma vez por semana durante 1 hora em Cardiff, no Reino Unido. Os participantes do encontro foram diagnosticados com a doença de Parkinson, que é causada pela morte das células cerebrais. A fundadora do grupo, Erin Marlin, conta que a ideia surgiu depois que o filho dela foi a um show que tocava uma música contagiante. Quando você ouve samba na rua, não consegue deixar de dançar. E esse é justamente o problema para a maioria dos pacientes com Parkinson. As pessoas perdem o senso de ritmo e muitas vezes têm dificuldade até para caminhar. Então pensei que o samba podia ajudar, diz Marlin. O Brian participa dos encontros e diz que antes tinha dificuldade até para levantar da cadeira, mas que agora sente que está com a musculatura e as articulações menos rígidas. Os benefícios do samba para esses pacientes são analisados por Shini Drew, pesquisadora de doenças neurodegenerativas da Universidade de Cardiff. Ela afirma que, além da atividade cerebral, a saúde também melhora com o convívio social. A previsão é de que o estudo dure entre 12 e 18 meses. Os pesquisadores querem observar se o samba é capaz de reduzir a evolução de sintomas como a falta de equilíbrio, a rigidez e a dificuldade para caminhar, garantindo assim mais qualidade de vida. Para quem que faz parte do grupo de música, muitas pessoas com Parkinson tendem a se isolar e o samba pode ajudar na socialização. Segundo a Organização Mundial da Saúde, existem cerca de 4 milhões de pessoas com Parkinson no mundo. Foi em 11 de abril de 1817 que um estudo sobre o Parkinson foi publicado pela primeira vez. Essa edição termina aqui, à 00:30 tem mais Jornal da Record. Fique agora com Reis, edição especial. E logo depois de Gênesis tem Câmera Record com a reviravolta do caso da morte da herdeira bilionária. Ela é acusada de aplicar golpes contra a própria mãe. Não perca. Ótima noite para você. Boa noite.